Eu segurava o vestido de seda azul que mandei fazer especialmente para o grande dia, alisando o tecido com minhas mãos trêmulas e cheias de artrose. Perguntei, com o coração cheio de esperança e os olhos marejados, quando seria a cerimônia, pois precisava ajustar a bainha. Minha nora, sentada na ponta da minha cama neste asilo, nem tirou os olhos do celular quando respondeu friamente: "Nós nos casamos ontem, Dona Elsa." O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Foi ali, naquele segundo, que meu mundo parou. Não foi só o casamento que eu perdi. Foi a confirmação dolorosa de que a cor da minha pele era uma mancha que eles não queriam nas fotos perfeitas do álbum de família dela. Mas o que meu filho e aquela mulher não sabiam é que a casa luxuosa onde dormem, o carro que dirigem e o futuro que planejam, tudo ainda depende de uma assinatura minha. E a mão que assina agora não é mais a da mãe boba que perdoa tudo. Meu nome é Elsa, tenho 74 anos e até 3 meses atrás eu era a rainha do meu próprio castelo. Não um castelo de pedras e torres, mas um sobrado de 3 andares no bairro da Aclimação, que comprei com o suor de 40 anos costurando para as madames da alta sociedade paulistana. Meus dedos, hoje tortos e doloridos, já alinhavaram vestidos de noiva para filhas de juízes, de médicos, de políticos. Eu conheço o toque da seda, do tafetá, do linho puro, mas hoje o único tecido que toca minha pele é o algodão áspero e puído dos lençóis deste lugar que chamam de Casa de Repouso Florescer. Florescer. Que ironia. Aqui a gente não floresce, a gente murcha. O cheiro é sempre o mesmo, uma mistura de desinfetante barato com sopa de legumes passada. É um cheiro frio, sem vida, que gruda nas roupas e na alma da gente. Mas como eu vim parar aqui? Essa é a pergunta que faço para o teto branco do meu quarto todas as noites. Minha vida foi dedicada a uma única pessoa, meu filho, Otávio. O pai dele foi embora antes mesmo de ele nascer, dizendo que não estava pronto para ser pai. Eu criei aquele menino sozinha. Trabalhei de sol a sol, costurando até os olhos arderem, para que ele nunca sentisse falta de nada. Paguei as melhores escolas, o curso de inglês, a faculdade de engenharia. Eu me lembro de olhar para ele na formatura, tão bonito, com a pele morena clara brilhando sob as luzes, e pensar: venci, meu menino venceu. Eu sempre tive orgulho da nossa cor, da nossa história, mas Otávio foi mudando conforme subia na vida. Ele começou a frequentar lugares onde eu não entrava. Começou a namorar moças que nunca me apresentava. Até que conheceu a Fernanda. Fernanda, loira, olhos claros, família tradicional do interior. Quando ele a trouxe para jantar em casa pela primeira vez, eu preparei um banquete. Fiz minha famosa feijoada, coloquei a melhor toalha de renda na mesa. Mas quando Fernanda entrou, o sorriso dela não chegou aos olhos. Ela olhou para minha sala, para meus móveis antigos e, por último, para mim. Não foi um olhar de curiosidade, foi um olhar de quem avalia a qualidade de uma mercadoria, um olhar de cima para baixo. "A senhora quem cozinha?" ela perguntou sem nem dizer muito prazer. "Sou sim, minha filha. Senta, fica à vontade", respondi, tentando ignorar o aperto no peito. Durante o jantar, ela mal tocou na comida. Falava apenas com Otávio, fazendo planos, rindo de piadas internas. Eu me sentia uma serviçal na minha própria casa. E meu filho? Ah, meu filho. Ele parecia envergonhado. Toda vez que eu falava alto ou ria com gosto, ele me lançava um olhar de repreensão. "Mãe, menos", ele sussurrava. O tempo passou e o noivado foi anunciado. Eu fiquei radiante. Pensei: vou fazer o vestido da noiva. Quando ofereci, Fernanda riu. Uma risada seca, sem humor. "Ah, Dona Elsa, obrigada. Mas meu vestido virá de Paris. Minha mãe faz questão de algo exclusivo." Engoli o choro. "Tudo bem", pensei. "Vou fazer o meu então." Comprei um tecido azul royal maravilhoso. Comecei a desenhar o modelo. Eu queria estar linda para ver meu filho no altar. Mas, há 4 meses, sofri uma queda boba na escada. Quebrei o fêmur. A recuperação seria lenta. Precisaria de fisioterapia.
Otávio e Fernanda vieram conversar comigo no hospital. Mãe. Otávio segurou minha mão, mas o toque era frouxo, sem calor. A Fernanda e eu conversamos. A casa tem muitas escadas. A senhora não pode ficar lá sozinha agora. Seria irresponsável da nossa parte. Eu contrato uma enfermeira, filho. Tenho minhas economias, argumentei. Não, não, Fernanda interveio, a voz doce como veneno. Nós encontramos um lugar maravilhoso. É um hotel, praticamente. Tem médicos 24 horas, atividades, jardim. A senhora vai ficar lá só até se recuperar totalmente. Uns 2 ou 3 meses, no máximo. Enquanto isso, nós cuidamos da casa para a senhora. Eu estava fragilizada, com dor, dopada de remédios. Eu confiei. Como eu poderia não confiar? Era meu filho, meu sangue. Os primeiros dias aqui no asilo foram de negação. Eu dizia para as enfermeiras: estou aqui de passagem, logo volto para minha casa. Eu ligava para o Otávio todos os dias. No começo, ele atendia. Oi, mãe. Estamos na correria do casamento. A senhora sabe como é. E a data, meu filho? Preciso saber para terminar meu vestido. Ainda estamos fechando com o buffet, mãe. Logo eu aviso. Logo eu aviso. Essa frase virou meu mantra e meu tormento. Eu passava os dias sentada na poltrona perto da janela, vendo a vida acontecer lá fora. O vestido azul estava pendurado no armário estreito de metal, protegido por uma capa plástica. De vez em quando, eu abria o zíper só para tocar a seda, para me lembrar de quem eu era. Eu não era apenas a velhinha do quarto 12. Eu era Elsa, a costureira de mãos de ouro, a mãe que formou um engenheiro. Mas os sinais começaram a aparecer. Pequenos, sutis. Primeiro, as visitas diminuíram. De 2 vezes por semana, passaram para 1. Depois, quinzenal. Fernanda nunca vinha. Está muito ocupada com os preparativos, dizia Otávio, sempre olhando para o relógio, louco para ir embora. Depois, foi o telefone. Eu ligava, caía na caixa postal. Mandava mensagem, ele visualizava e não respondia. Deve ser o estresse pré-casamento. Eu justificava para mim mesma. A esperança é uma coisa teimosa, sabe? Ela se agarra na gente mesmo quando a lógica diz para soltar. Eu fiz amizade com a Clarice, uma senhora que mora no quarto ao lado. Ela me disse uma vez, enquanto tomávamos o chá morno da tarde: Elsa, minha querida, cuidado com a espera. Quem espera muito cansa. E quem cansa, morre por dentro. Eles não vão me esquecer, Clarice. Meu filho me ama. É só uma fase. O casamento vai ser lindo. Você vai ver as fotos. Mal sabia eu. A solidão aqui tem um peso físico. À noite, quando as luzes se apagam e só fica a luzinha do corredor, eu escuto os gemidos de dor, os sussurros de saudade, o choro abafado de quem sabe que foi descartado. Eu rezava para Deus proteger meu filho, para abençoar a união dele. Pedia para que Fernanda, com o tempo, aprendesse a me amar. Eu era ingênua. Uma velha ingênua acreditando que o amor de mãe é moeda forte, capaz de comprar lealdade. Não é. Uma semana atrás, Otávio veio sozinho. Estava nervoso, suando frio. Mãe, precisamos de uma procuração, ele disse sem rodeios. Para resolver umas burocracias da casa enquanto a senhora está aqui. Contas, IPTU, essas coisas. Mas eu deixei tudo em débito automático, filho. É complicado, mãe. A Fernanda entende disso e o pai dela é advogado. Assina aqui, vai facilitar nossa vida. A senhora quer ajudar, não quer? Eu assinei. Assinei porque queria ser útil. Porque queria que ele sorrisse para mim de novo. Aquele sorriso que ele tinha quando criança, quando eu chegava com um doce da padaria. Mal sabia eu que, ao assinar aquele papel, eu estava entregando a chave da minha vida na mão de quem queria me apagar dela. E então, chegou o dia de ontem. Eu senti um aperto no peito o dia todo. Uma angústia sem nome. Liguei para o Otávio 10 vezes. Nada. Liguei para a casa. Nada. Hoje de manhã, eles apareceram. Otávio e Fernanda. Fernanda estava radiante, bronzeada, com uma aliança grossa de ouro no dedo. Otávio parecia um menino pego fazendo arte, de cabeça baixa.
Foi quando eu fiz a pergunta que mudaria tudo. Quando será o casamento? E a resposta dela: nós nos casamos ontem. A frase ecoou pelo quarto minúsculo, batendo nas paredes brancas e voltando como um tapa na minha cara. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar, pesadas como chumbo. Nós nos casamos ontem. Eu olhei para o Otávio, esperando que ele dissesse que era uma brincadeira, que era mentira. Mas ele não conseguia me encarar. Ele fixava o olhar no chão de linóleo encerado, mexendo na aliança nova, girando-a no dedo como se ela o incomodasse. Como assim? Ontem? Minha voz saiu um fio, fraca, irreconhecível. Mas o meu vestido, eu estava esperando. Fernanda suspirou, um som impaciente, como quem explica algo óbvio para uma criança lenta. Ela se sentou na beirada da cama, alisando a saia de linho caro. Veja bem, Dona Elza, foi uma cerimônia muito íntima, coisa pequena. O local era longe, de difícil acesso, com a sua perna assim. Não queríamos causar transtorno. Seria muito cansativo para a senhora. Fizemos pensando no seu bem-estar. Mentira. Eu senti o gosto amargo da mentira na minha boca. Mas vocês podiam ter me levado de cadeira de rodas, insisti, as lágrimas começando a escorrer, quentes e humilhantes. Eu sou a mãe do noivo. Eu sou a mãe! Otávio, olhe para mim. Ele finalmente levantou a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos, mas não de choro. De vergonha? Talvez. Ou de culpa. Mãe, a família da Fernanda. Eles são muitos. A lista de convidados estava restrita. E... Ele hesitou, engolindo em seco. E o que, Otávio? Fernanda o cortou com um sorriso que não mostrava os dentes. Ah, e nós queríamos manter uma estética harmônica, Dona Elza. Meus pais são pessoas muito tradicionais, reservadas. Achamos que a senhora se sentiria... deslocada. Deslocada. A palavra bateu em mim com a força de um soco. Ela não precisou dizer negra, não precisou dizer pobre, não precisou dizer velha. Deslocada resumia tudo. Eu não combinava com o cenário. Eu não combinava com a família tradicional dela. Eu seria a mancha escura no álbum de fotos branco e dourado. Deslocada. Repeti, sentindo meu corpo tremer. Eu paguei a faculdade desse menino costurando até meus dedos sangrarem. Eu te dei a educação que fez você ser aceito nesse mundo harmônico, Otávio. Não comece com o drama, mãe. Otávio disse, a voz subindo um tom defensiva. É por isso que não te chamamos. A senhora sempre faz tudo ser sobre a senhora. A Fernanda teve o dia dela, perfeito, sem estresse. A senhora devia estar feliz por nós. Feliz. Eu devia estar feliz por ter sido excluída do dia mais importante da vida do meu filho. Eles não ficaram muito tempo. Disseram que tinham um voo para a lua de mel em 2 horas. Iriam para a Europa. Quando voltarmos, a gente vem visitar, disse Fernanda já na porta. Ah, e trouxemos uns docinhos que sobraram da festa. Estão na recepção. Docinhos, sobras. Isso era o que eu merecia. Quando eles saíram, o silêncio do quarto parecia gritar. Eu não toquei nos doces. Fiquei ali, paralisada, sentindo uma dor que remédio nenhum para os ossos curaria. A dor da traição. Os dias seguintes foram um borrão cinza. Era a época de Natal. O asilo foi decorado com guirlandas de plástico e uma árvore torta no saguão. As famílias começaram a chegar para buscar os idosos para a ceia. Eu vi a Dona Clarice sendo levada pela filha e pelos netos, todos rindo, carregando presentes. O seu Joaquim, que mal fala, foi buscado pelo irmão. E eu fiquei. Fiquei sentada na frente da TV, assistindo a programas de auditório, com um prato de peru seco e farofa fria no colo. Uma das enfermeiras, a Beth, uma moça boa, negra como eu, sentou-se ao meu lado por um momento. Dona Elza, quer que eu ligue para o seu filho de novo? Não precisa, Beth. Eles estão na Europa. Lua de mel. Ela me olhou com pena. Aquele olhar de pena é a pior coisa que existe. Ele confirma que você é digna de lástima. Foi na semana do Ano Novo que a verdade começou a aparecer por completo. E não foi por causa de uma confissão.
Foi por descuido. A arrogância faz as pessoas ficarem descuidadas. Eu estava no jardim, numa parte mais afastada, onde gosto de ficar rezando perto das roseiras. O muro ali é baixo e dá para o estacionamento dos visitantes. Eu vi o carro do Otávio entrar. Um SUV preto, enorme, que ele comprou logo depois de noivar. Eles tinham voltado de viagem. Meu coração disparou. Eles vieram me ver, vieram me buscar para o ano novo. Eu ia gritar, chamá-los, mas algo me segurou. O tom de voz da Fernanda. Ela estava falando alto, irritada, assim que desceram do carro. Eles não me viram. Eu estava oculta pela sombra de um arbusto grande. Eu não aguento mais vir nesse lugar fedido, Otávio. Ela reclamava, batendo a porta do carro. É rápido, amor. Só precisamos ver como ela está, assinar a renovação do contrato aqui e pegar a assinatura final para a venda. Venda? Sussurrei para mim mesma. Aquele corretor disse que já tem um comprador para o sobrado, continuou Fernanda, retocando o batom no reflexo do vidro. O terreno vale uma fortuna. Vamos conseguir comprar nossa cobertura nos jardins e ainda sobra para investir. Mas a gente precisa convencer ela a vender, Fer. A casa é dela, Otávio disse, parecendo receoso. Convencer? Otávio, acorda. Com aquela procuração que ela assinou mês passado, a gente praticamente já tem o poder. Só precisamos de mais um documento alegando que ela não tem. Plena capacidade mental. Para evitar contestações futuras. O médico daqui é amigo do meu pai, lembra? Ele assina o laudo de senilidade num estalar de dedos. Senti minhas pernas falharem. Tive que me segurar nos espinhos da roseira para não cair. Um espinho furou meu dedo e a dor aguda me manteve lúcida. Senilidade? Vender minha casa? E o que a gente faz com ela? Perguntou Otávio. Deixa ela aqui. É o melhor lugar. Ela tem comida, tem remédio. O dinheiro da venda da casa paga esse lugar por anos. Ela nem vai perceber a diferença. Ela já está velha, Otávio. Esquece as coisas. Vai ser um favor que fazemos a ela. Meu filho, meu menino. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu rezei para que ele a repreendesse, para que ele dissesse: nunca. É a casa que ela construiu com a vida dela. Mas ele apenas suspirou e disse: tá bom. Mas vamos fazer isso rápido. Tenho reunião amanhã cedo. Eles caminharam em direção à entrada principal. Eu fiquei ali, com o sangue do meu dedo pingando na terra preta, misturando-se com as minhas lágrimas. Eles não vieram me buscar. Vieram me enterrar viva. Voltei para o quarto antes que eles chegassem à recepção. Meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Quando eles entraram no quarto, 5 minutos depois, eu estava deitada, fingindo estar dormindo. Mãe? Otávio chamou baixinho. Eu não respondi. Ela está dormindo, disse Fernanda, sem baixar o tom de voz. Olha como ela está acabada. Realmente, o lugar dela é aqui. Vamos falar com o diretor sobre o laudo. Deixa ela aí. Eu senti o cheiro do perfume caro dela infestando meu quarto. Ouvi os passos dele se afastando. Ouvi a risada dela no corredor. Naquela tarde, eu não saí do quarto. A enfermeira Beth veio trazer meu jantar. Eu olhei para ela e, pela primeira vez em meses, não vi apenas uma enfermeira. Vi uma aliada. Beth, chamei, com uma firmeza na voz que eu não sabia que ainda tinha. Você me disse que seu irmão é advogado, não é? É sim, dona Elsa. Doutor Cláudio. Por quê? Eu preciso falar com ele, urgente, mas ninguém, absolutamente ninguém pode saber, principalmente o diretor deste asilo. Beth fechou a porta do quarto e se aproximou, franzindo a testa. O que está acontecendo, dona Elsa? Estão tentando me roubar, minha filha. Estão tentando roubar minha vida e dizer que estou louca. Mas eles esqueceram de uma coisa. O quê? Que eu posso ter 74 anos e uma perna quebrada, mas minha cabeça... minha cabeça funciona melhor que a deles. E eu tenho algo guardado que nem o Otávio sabe. Pedi para Beth pegar minha bolsa velha que ficava no fundo do armário,
Aquela que Fernanda disse que era lixo e mandou esconder. Dentro do forro, costurado com linha invisível, um truque de costureira velha, havia um envelope. E dentro dele, não só documentos da casa. Havia extratos de uma conta poupança que eu abri 30 anos atrás e nunca mexi. E um documento de usufruto vitalício com cláusulas que eu mesma pedi para incluir, prevendo exatamente o dia em que a ingratidão batesse à minha porta. Eu segurei aquele envelope contra o peito. Eu chorei por horas naquela noite. Chorei a morte do filho que eu achava que tinha. O Otávio que eu amava morreu quando concordou em me declarar senil para vender meu teto. O homem que existe agora é um estranho. E com estranhos que tentam me roubar, eu não ajo como mãe. Eu ajo como a mulher que sobreviveu a tudo sozinha. A tristeza profunda, aquela que me deixava prostrada na cadeira olhando o nada, começou a mudar. Ela foi ficando quente, foi virando brasa, raiva, indignação. Eles acham que eu sou uma velha descartável? Uma mancha na foto? Eles vão descobrir que essa mancha não sai. Olhei para o vestido azul pendurado. Você não foi usado num casamento, sussurrei para o tecido. Mas vai ser usado numa audiência. Aquele espinho de roseira que furou meu dedo no jardim não me acordou apenas para a dor física. Ele perfurou a bolha de ilusão onde eu vivia. Durante anos, eu fui a mãe abnegada, a costureira silenciosa, a mulher que aceitava as migalhas de atenção para não incomodar. Mas naquela noite, enquanto eu segurava o envelope escondido contra o peito, a Elsa submissa morreu. E no lugar dela, nasceu uma mulher que eu não via há muito tempo. A Elsa que negociava preços com fornecedores duros. A Elsa que criou um filho sozinha na selva de pedra de São Paulo. A Elsa que sobrevivia. Eu não dormi. Passei a noite repassando cada centavo que guardei, cada documento que assinei na vida, cada cláusula. Eles achavam que estavam lidando com uma velhinha gagá. Eles esqueceram que costureira sabe dar nó que ninguém desata. No dia seguinte, logo cedo, a Beth entrou no quarto com o café da manhã. Ela trancou a porta atrás de si e falou baixinho. Dona Elsa, meu irmão vem hoje. No horário de visita, às 14h. Ele disse que vai entrar como se fosse um sobrinho distante. O nome dele é Cláudio. Eu assenti, sentindo uma adrenalina fria percorrer meu corpo. Obrigada, minha filha. Você não sabe o que está fazendo por mim. Eu sei sim, Dona Elsa. Minha avó passou por isso. Eu não vou deixar fazerem o mesmo com a senhora. Passei a manhã me arrumando. Não coloquei a camisola de hospital. Vesti uma blusa de seda bege que eu mesma fiz. Penteei meus cabelos brancos num coque impecável e passei um batom cor de boca. Quando Cláudio chegou, ele não encontrou uma vítima. Encontrou uma cliente. Cláudio era um homem alto, negro, com um terno bem cortado e um olhar inteligente. Sentou-se na cadeira de plástico, abriu sua pasta e me olhou nos olhos. Beth me contou o básico, Dona Elsa, mas preciso ouvir da senhora. O que eles estão planejando? Eu respirei fundo, mantendo a voz firme. Não derramei uma lágrima. Eles querem me interditar, Cláudio. Querem um laudo de senilidade para vender minha casa na aclimação e usar o dinheiro para comprar uma cobertura para eles. Meu filho tem uma procuração minha, que assinei sob pressão emocional, achando que era para pagar contas. Cláudio franziu a testa, anotando tudo num bloco amarelo. Interdição é coisa séria. Eles precisam de laudos médicos, perícia judicial. Eles têm um médico amigo. O diretor clínico daqui é amigo do pai da minha nora. Eles falaram no estacionamento que seria fácil. O advogado parou de escrever e me olhou com preocupação. Isso é fraude, Dona Elsa. É crime, mas precisamos de provas. E precisamos revogar essa procuração imediatamente. O problema é que, se a gente revogar agora, eles vão saber na hora que o cartório notificar. E aí eles podem acelerar o processo de interdição, alegando que a senhora revogou porque está fora de si. Foi aí que eu sorri. Um sorriso que não chegou aos olhos. Deixe que eles pensem que estão ganhando, Cláudio. Eu tenho um trunfo. Abri minha bolsa e tirei o envelope desgastado. Coloquei sobre a mesinha bamba. Meu filho acha que eu só tenho a casa.
Ele e aquela mulher pensam que sou uma costureira pobre que teve sorte de comprar um imóvel 30 anos atrás. Mas eles não sabem quem foram minhas clientes. Comecei a tirar os papéis. Durante 20 anos, eu costurei para a esposa de um grande banqueiro. Ela gostava de mim. Dizia que eu era a única que a ouvia. Quando ela faleceu, me deixou um seguro de vida considerável. Eu nunca toquei nesse dinheiro. Apliquei tudo. Juros sobre juros, Cláudio. Durante 20 anos. Mostrei o extrato bancário atualizado que eu guardava dobrado em 4 partes. Os olhos do Dr. Cláudio se arregalaram quando ele viu o saldo. Era um valor que poderia comprar o asilo inteiro e transformá-lo num hotel 5 estrelas. Dona Elza, isso é. É o futuro que eu guardava para os meus netos. Mas como parece que não terei netos, ou pelo menos não netos que me respeitem, esse dinheiro vai servir para outra coisa. Vai servir para comprar minha justiça. Tirei outro documento. E esta é a escritura da casa. Quando comprei, eu coloquei uma cláusula de usufruto vitalício com uma restrição de inalienabilidade enquanto eu estiver viva, independente de procurações simples. Eles podem ter a procuração para movimentar conta de luz, Cláudio, mas para vender a casa? Eles precisam da minha assinatura presencial ou de uma curatela judicial completa. A procuração que o Otávio tem é de plenos poderes, mas a escritura bloqueia a venda sem minha anuência direta no cartório de registro de imóveis. Eles vão descobrir isso quando tentarem passar a escritura. Cláudio sorriu, um sorriso de admiração genuína. A senhora blindou o patrimônio antes mesmo de saber que precisaria. Genial. Mas, dona Elza, se eles conseguirem a interdição por insanidade, a curatela derruba essa barreira. O tutor passa a responder pela senhora. O foco deles é provar que a senhora não tem mente sã. Então vamos provar que eu sou a pessoa mais sã daquela família, decretei. Cláudio, preciso que você traga um tabelião aqui, ou que a Beth me leve até um. Eu vou fazer um documento novo, vou fazer um testamento vital e vou revogar a procuração, mas quero que a notificação só chegue a eles no momento certo. E quero contratar um perito psiquiatra particular. Quero um laudo agora, desta semana, atestando minha total lucidez. Posso arranjar isso. Mas e quanto ao médico corrupto deles? Deixe ele vir, falei olhando para a janela onde o sol de fim de tarde batia. Eu vou dar a eles o show que eles querem ver. Beth me arrumou um gravador pequeno. Vou gravar cada palavra. Nos dias que se seguiram, eu me tornei uma atriz digna de Oscar. A estratégia era arriscada. Eu precisava parecer confusa o suficiente para que eles se sentissem seguros para falar as barbaridades na minha frente, mas lúcida o suficiente nos momentos em que ninguém via, para coletar as provas. Beth me ajudou em tudo. Numa tarde de terça-feira, ela conseguiu uma autorização para me levar a um exame de vista, fora do asilo. Na verdade, fomos ao escritório do Dr. Cláudio. Lá, um psiquiatra forense renomado, Dr. Siqueira, conversou comigo por 2 horas. Fizemos testes cognitivos, de memória, de lógica. Ao final, ele assinou o laudo. Capacidade cognitiva preservada, lucidez plena, raciocínio lógico acima da média para fora a idade. Eu tinha o escudo, agora precisava da espada. Voltei para o asilo e coloquei o plano em ação. Comecei a deixar meu cabelo um pouco despenteado. Parei de usar o batom. Quando as enfermeiras, as que não eram a Beth, falavam comigo, eu demorava a responder, olhando para o nada. Na quinta-feira, o circo se armou. Otávio e Fernanda chegaram acompanhados de um homem baixo, careca e suado, que segurava uma maleta médica. O tal médico amigo. Eu estava sentada na poltrona, com o gravador ligado dentro do bolso do meu cardigã, com o microfone voltado para fora. Mãe, Otávio chamou. A voz dele tremia um pouco. Covarde. Eu olhei para ele, pisquei lentamente e sorri um sorriso vago. Otávio? Você demorou, meu filho. Você trouxe a lancheira da escola? Fernanda soltou uma risadinha abafada e cutucou o marido. Viu? Eu disse. Ela está regredindo rápido. O médico se aproximou, sem nem se apresentar. Dona Elza, sabe que dia é hoje? Hoje?
Franzi a testa, fingindo esforço. É dia de costurar o vestido da debutante, a filha do Dr. Mário. O médico olhou para Otávio e assentiu. Quadro clássico de demência senil avançada com dissociação temporal. Ela está vivendo no passado. O senhor pode assinar o laudo com base nisso? Fernanda perguntou, ansiosa, a ganância brilhando nos olhos claros. Posso. Com o histórico que vocês me passaram e essa observação clínica, é suficiente para o pedido de curatela provisória de urgência. Assim, vocês conseguem movimentar os bens para cuidar dela. Senti uma náusea subir pela garganta. Eles estavam negociando minha liberdade na minha frente, como se eu fosse um móvel quebrado. É o melhor para ela, disse Otávio, tentando convencer a si mesmo. Aqui ela vai ser bem cuidada. Com o dinheiro da casa, a gente paga o plano vitalício desse lugar. Sina. E sobra para o nosso investimento, completou Fernanda baixinho, mas o gravador pegou. Finalmente vamos nos livrar daquele sobrado velho caindo aos pedaços. Eu queria gritar, queria levantar e dar um tapa na cara daquela mulher. Queria sacudir meu filho pelos ombros e perguntar onde eu errei. Mas me mantive imóvel. Minha vingança exigia paciência. A senhora está com fome, dona Elza? O médico perguntou, falando alto como se eu fosse surda. Eu quero ir para casa, sussurrei, deixando uma lágrima verdadeira cair. Minha casa. A senhora está em casa, querida, disse Fernanda, com um cinismo que me gelou a espinha. Esta é sua casa agora, para sempre. Eles saíram do quarto triunfantes. Ouvi Fernanda dizer no corredor. Foi mais fácil do que pensei. Amanhã a gente dá entrada no cartório. E na segunda o corretor já pode fechar a venda. Aquele terreno vale ouro. Esperei 10 minutos. Levantei da cadeira, fui até o banheiro e lavei o rosto. Arrumei meu cabelo, olhei para meu reflexo no espelho manchado. Aquela velha confusa que pedia a lancheira, ela não existe. Voltei para o quarto, tirei o gravador do bolso e parei a gravação. Salvei o arquivo. A luzinha vermelha piscou, confirmando que eu tinha a confissão do golpe. Liguei para o Dr. Cláudio no celular pré-pago que Beth comprou para mim. Cláudio? Eles morderam a isca. O médico deu o diagnóstico falso verbalmente e disse que assina amanhã. Eles vão tentar vender a casa na segunda-feira. Perfeito, dona Elza. Eu já preparei a liminar. Tenho o laudo do Dr. Siqueira. Tenho a revogação da procuração pronta para ser protocolada no minuto em que o cartório abrir. E agora, com essa gravação. Nós não vamos só impedir a venda. Nós vamos processá-los por tentativa de estelionato contra idoso e cárcere privado, se tentarem te manter aí contra a sua vontade. Não, Cláudio, interrompi. Processar é pouco. Eu quero olhar no olho deles. Eu tinha um plano melhor para a execução. O aniversário de casamento de Otávio e Fernanda, sim, eles contavam os meses, seria no domingo. Eles fariam um almoço na minha casa. Na minha casa, que eles já consideravam deles. Eu ouvi Fernanda convidar o médico pelo telefone enquanto estavam aqui. Um churrasco para celebrar os novos negócios, ela disse. Cláudio, domingo eles vão dar uma festa na minha casa. Eu quero ir. Dona Elza, é perigoso. Eles podem. Eu não vou sozinha. Eu vou chegar com você, com a polícia se precisar e com a minha dignidade. Eu quero que a Fernanda veja a deslocada entrar pela porta da frente. E eu quero que meu filho veja quem realmente manda naquela casa. Passei o resto da sexta-feira e o sábado em silêncio absoluto. Uma calma estranha tomou conta de mim. Não era paz, era foco. Eu olhava para as paredes do asilo e já não me sentia prisioneira. Eu era uma espiã em território inimigo, prestes a finalizar a missão. No sábado à noite, tirei o vestido azul royal da capa. O vestido do casamento que eu fui proibida de ir. Alisei o tecido. Ele era lindo, imponente. Peguei minha agulha e linha. A bainha estava perfeita, mas eu queria adicionar um detalhe. Costurei um pequeno bolso interno, invisível, do lado esquerdo, perto do coração. O tamanho exato para o gravador e para o meu celular. Beth entrou para me dar boa noite. A senhora está pronta, dona Elza.
Amanhã vai ser pesado. Minha filha, respondi, olhando para o vestido estendido na cama. Amanhã não é o dia que eu vou perder um filho. Amanhã é o dia que eu vou recuperar a minha vida. Eles acham que a cor da minha pele e a minha idade me tornam invisível. Amanhã eu vou ser a coisa mais visível que eles já viram na vida. Deitei na cama dura do asilo pela última vez. Fechei os olhos e visualizei a cena. A casa cheia. O riso falso da Fernanda. O brinde com o champanhe comprado com a promessa do meu dinheiro. Eles não perdem por esperar. Amanhã, a velha louca vai ensinar uma lição que faculdade nenhuma ensina. A lição de que honra não se vende e mãe. Mãe, a gente não descarta. Amanhã é o dia do juízo final da família Almeida. E o juiz sou eu. O domingo amanheceu com um céu limpo, daquele azul profundo que só o outono de São Paulo consegue pintar. Era o mesmo tom do vestido que eu vesti com a ajuda da Beth. Enquanto ela fechava o zíper nas minhas costas, eu me olhei no espelho pequeno do quarto do asilo pela última vez. A mulher que me encarava de volta não tinha mais os ombros curvados pelo peso da ingratidão. Ela tinha a postura de uma rainha prestes a retomar o trono. A senhora está linda, Dona Elsa, disse Beth, com os olhos brilhando. A mulher mais elegante que já vi. Elegância não é roupa cara, Beth. É ter a consciência limpa, respondi, ajeitando o tecido sedoso que caía perfeitamente sobre meu corpo. Vamos. O Dr. Cláudio já está lá fora. Saí daquele quarto sem olhar para trás. Não levei nada além da minha bolsa com os documentos, o gravador no bolso interno do vestido e minha dignidade. No saguão, o recepcionista arregalou os olhos ao me ver sair andando, firme, sem bengala. Minha perna já estava boa, eu só fingia mancar para que me subestimassem, acompanhada de uma enfermeira e entrando num carro preto com um advogado. O caminho até a aclimação durou 20 minutos. 20 minutos em que minha vida passou diante dos meus olhos. Lembrei de quando Otávio deu os primeiros passos naquela sala que hoje eles querem vender. Lembrei de cada tijolo que paguei. O coração batia forte, mas não de medo. De ansiedade pela justiça. Quando o carro dobrou a esquina da minha rua, eu vi. O portão da garagem estava escancarado. Havia carros importados estacionados na calçada, até na frente da guia rebaixada. A música alta, um pagode moderno que eu não gostava, vazava para a rua. O cheiro de churrasco invadia o ar. Dr. Cláudio parou o carro bem em frente ao portão. Pronta, Dona Elsa? Ele perguntou, segurando uma pasta de couro preta. Nasci pronta, doutor. Descemos. Beth ficou ao meu lado direito, Cláudio ao esquerdo. Eu caminhei pelo meio da garagem. Havia pessoas que eu não conhecia, amigos da Fernanda, gente jovem, bebendo cerveja e rindo alto. Ninguém me notou a princípio. Para eles, eu devia ser apenas uma velha perdida. Entrei na sala de estar. A cena me deu um nó no estômago. Meus móveis. Meus móveis de madeira maciça tinham sumido. No lugar, puffs brancos e mesas de vidro modernas, sem alma. A foto do meu filho na formatura, que ficava na estante, não estava mais lá. A casa estava clean, como a Fernanda gostava. Fria, branca, sem a minha história. Fernanda estava no centro da sala, com uma taça de champanhe na mão, brindando com o médico corrupto que tinha me visitado dias antes. Otávio estava ao lado dela, rindo de algo, parecendo relaxado pela primeira vez em meses. Um brinde ao futuro, gritou Fernanda. Ah, e a venda que sai amanhã. Foi nesse momento que eu bati minha bengala no chão. Eu a trouxe não para me apoiar, mas para fazer barulho. O som seco da madeira contra o piso de taco ecoou. A música parou lá fora. O silêncio na sala foi instantâneo. Fernanda se virou. O sorriso dela congelou e se desfez lentamente, transformando-se numa careta de horror. Otávio derrubou a taça que segurava. O vidro estilhaçou no chão, mas o barulho foi menor que o choque estampado na cara dele. Mãe? Ele sussurrou. Dona Elsa? O médico gaguejou, ficando pálido. Dei 2 passos à frente.
O vestido azul royal contrastava violentamente com a decoração branca da sala. Eu era o ponto de cor, o ponto de vida, o ponto final. O quê? O que você está fazendo aqui? Fernanda recuperou a voz, estridente. Quem deixou ela sair? Otávio, liga para o asilo. Ela fugiu. Ela está tendo um surto. Eu não estou em surto, Fernanda. Minha voz saiu calma, projetada, como nos tempos em que eu negociava com fornecedores teimosos. E eu não fugi. Eu vim para o meu almoço de domingo. Afinal, a casa é minha. Os convidados começaram a sussurrar. Fernanda, percebendo a plateia, tentou manter a pose de vítima preocupada. Gente, desculpem, essa é minha sogra. Ela não está bem da cabeça. Demência senil. Às vezes ela fica agressiva. Amor, tira ela daqui, por favor. Vamos levá-la de volta. Otávio veio em minha direção, as mãos estendidas como quem tenta acalmar um animal selvagem. Mãe, vamos. A senhora não pode estar aqui. Vamos para o carro, eu te levo. Doutor Cláudio deu um passo à frente, interpondo-se entre mim e meu filho. O senhor não vai tocar nela. Quem é você? Otávio recuou, assustado. Sou Cláudio Nogueira, advogado de defesa de Dona Elza. E sugiro que o senhor e sua esposa escutem o que minha cliente tem a dizer antes de tentarem qualquer movimento brusco. A polícia está a uma ligação de distância. O clima pesou. O médico corrupto tentou sair de fininho pela porta da cozinha, mas Beth bloqueou a passagem, cruzando os braços com um olhar ferocíssimo. Ninguém sai, eu disse. Tirei o celular do bolso escondido do vestido. Vocês disseram aos seus amigos que eu estava louca, que eu precisava ser interditada, que a venda desta casa era para o meu bem. Apertei o play. Conectei o áudio na caixinha de som Bluetooth que estava na estante. Ironicamente, uma que Otávio comprou com meu dinheiro. A voz da Fernanda encheu a sala, clara e límpida. Só precisamos de mais um documento alegando que ela não tem plena capacidade mental. O médico daqui é amigo do meu pai. Ele assina o laudo de senilidade num estalar de dedos. Deixa ela aqui. O dinheiro da venda da casa paga esse lugar por anos. Ela nem vai perceber a diferença. E depois, a voz do médico. Quadro clássico de demência senil. É suficiente para o pedido de curatela. Assim vocês conseguem movimentar os bens. E a voz do Otávio. A que mais doeu. Tá bom, mas vamos fazer isso rápido. Quando o áudio parou, não havia um único som na casa. Os amigos da Fernanda olhavam para o casal com nojo. O médico suava bicas. Fernanda estava roxa de raiva e vergonha. Otávio chorava. Isso é montagem, gritou Fernanda desesperada. Ela é louca, ela manipulou isso. Acabou, Fernanda. Doutor Cláudio falou, tirando papéis da pasta. Tenho aqui um laudo pericial emitido há 3 dias pelo Dr. Siqueira, psiquiatra forense, atestando a plena sanidade mental de Dona Elza. Tenho a revogação da procuração que o senhor Otávio possuía, registrada em cartório na última sexta-feira. E tenho também uma medida protetiva que proíbe vocês dois de se aproximarem de Dona Elza ou de realizarem qualquer transação financeira em nome dela. Olhei para o médico que tremia no canto. E quanto ao senhor, doutor, o Conselho Regional de Medicina vai receber uma cópia dessa gravação amanhã cedo, e o Ministério Público também. Tentativa de estelionato e emissão de laudo falso. Acho que sua carreira acabou hoje. O homem saiu correndo pela porta da frente, esbarrando nos convidados que também começavam a se retirar, murmurando pedidos de desculpas a mim e lançando olhares de desprezo para os anfitriões. Em 5 minutos, a sala estava vazia. Só restavam eu, Beth, Cláudio, Otávio e Fernanda. Fernanda, vendo que o jogo tinha virado, tentou a cartada final. O choro falso. Dona Elza. A senhora entendeu tudo errado. Nós só queríamos o seu bem, o dinheiro. Era para investir para a família toda. Eu estou grávida. A senhora vai ter um neto. Não faça isso com seu neto. Eu olhei para a barriga dela. Não senti nada.
nem alegria, nem pena. Se estiver grávida, Fernanda, espero que essa criança tenha a sorte de não puxar o seu caráter. Mas ela não vai morar nesta casa, nem ser sustentada pelo meu dinheiro. Virei-me para Otávio. Ele estava ajoelhado no chão, a cabeça entre as mãos. Mãe, me perdoa. Eu fui fraco. Ela me pressionou. Eu não queria. Levanta, Otávio, ordenei. Ele levantou, os olhos inchados. Mãe, por favor, não me denuncia. Eu sou seu filho. Você é meu filho, concordei, sentindo uma lágrima solitária escorrer. E é por isso que dói tanto. Se fosse um estranho, eu sentiria raiva. De você, eu sinto decepção. E a decepção, meu filho, é uma mancha que não sai. Respirei fundo e dei o veredito. Vocês têm 24 horas para tirar todas as suas coisas desta casa. Tudo. Se amanhã, a essa hora, ainda tiver uma escova de dentes aqui, eu mando para a doação. Mas mãe, para onde a gente vai? O apartamento alugado venceu, a gente contava com a venda. Vocês são jovens, têm saúde, têm estética harmônica, trabalhem, construam, assim como eu fiz. A senhora vai nos deixar na rua. Fernanda gritou com ódio. Não, estou deixando vocês na vida real, aquela que eu protegi o Otávio de viver por tempo demais. Fiz um sinal para o Cláudio. Vamos, Betty, quero tomar um sorvete. O ar aqui dentro está muito pesado. Saímos. Deixamos os dois no meio da sala branca e vazia, cercados pelos cacos da taça quebrada e pelos destroços da vida de mentiras que construíram. Nos meses seguintes, a justiça foi implacável. O médico perdeu a licença. Otávio e Fernanda responderam a processo por tentativa de apropriação indébita e maus tratos. Como eram réus primários, não foram presos, mas a ficha suja garantiu que Otávio perdesse o emprego na multinacional. Fernanda, claro, o deixou assim que o dinheiro acabou. A gravidez era mentira, mais uma invenção para tentar me manipular. Eu voltei para minha casa. Mandei trazer meus móveis de volta do depósito onde eles tinham jogado. O cheiro de lavanda voltou aos quartos, mas eu não voltei a ser a mesma Elsa. A costureira ingênua ficou no passado. Hoje, eu uso o dinheiro dos investimentos para manter a casa e viajar. Levei a Betty para conhecer a Bahia, terra dos meus avós, e transformei o andar de baixo da minha casa em um ateliê solidário. Ensino corte e costura para mulheres negras da periferia, mães solteiras que, assim como eu fui, precisam de uma agulha e linha para remendar a vida. Às vezes, olho para o telefone. Ele não toca. Otávio tem vergonha de ligar. E eu? Eu tenho paz em não atender. Aprendi que família não é só sangue. Família é quem segura sua mão quando você quebra, não quem espera você quebrar para vender seus pedaços. Estou sentada na minha varanda agora, tomando um café fresco, passado na hora. A brisa balança as árvores da rua. Estou sozinha, mas pela primeira vez em muito tempo não me sinto solitária. Sinto-me plena. A cor da minha pele não é uma mancha, é a cor da força. É a cor da terra fértil onde, finalmente, eu posso florescer de verdade. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Essa história não foi fácil de contar. Reviver a traição de um filho é uma ferida que nunca cicatriza totalmente, mas ver a justiça ser feita é um bálsamo para a alma. Se você se emocionou com a minha virada, se sentiu a força que nós temos quando decidimos não aceitar menos do que merecemos, deixe seu like neste vídeo. O seu like mostra para o YouTube que histórias de superação e justiça precisam ser ouvidas. Inscreva-se no canal. Aqui, nós damos voz a quem a sociedade tenta calar. E não se esqueça, ative o sininho. Assim, você será o primeiro a saber quando uma nova história de vida for revelada. Agora, eu quero saber de você. Seja sincero. Comente aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Você teria perdoado o Otávio se ele implorasse? Ou faria como eu e deixaria ele aprender com a vida? Eu leio todos os comentários e quero muito saber a sua opinião. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, com seus amigos. Vamos espalhar essa mensagem de que o respeito aos idosos não é favor,
é dever. Obrigada por estar aqui comigo. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês e proteja seus lares de toda ingratidão.